Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos hoje com nossos familiares, amigos, professores, colaboradores e com todos os presentes nesta noite, na Faculdade Católica de São José dos Campos, para celebrar a ação de graças por nossa formatura. Sentimentos de gratidão, alegria e esperança inundam nossos corações. Somos chamados cada vez mais a fazer a vontade de Deus, deixar ser conduzidos pelo caminho reto. Estamos aqui para nos apresentar diante do Senhor, dando graças pelas maravilhas que Ele realiza em cada um de nós. Peçamos que permaneça caminhando conosco nesta nova etapa que agora iniciamos e que sua força, luz e proteção jamais nos faltem. Que nossas atitudes possam ser reflexo vivo da luz de Cristo, testemunhando seu infinito amor e misericórdia. Com fé e alegria, vamos receber os formandos, a imagem de Nossa Senhora Conceição de Aparecida e o documento 105. A partir desses ícones e o documento, para que cada um de nós, leigos e leigas, possamos ser sal da terra e luz do mundo. Cantemos. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saudar o Senhor Cardeal Dom Eusébio. Temos a alegria de contar com a sua presença, saudar os senhores padres, diáconos, saudar os formandos do nosso curso de teologia, os professores, a comunidade acadêmica, o corpo docente, o corpo técnico que nos ajuda a levar adiante esta nossa faculdade.
saudar o coral que veio especialmente para este acontecimento, esta efeméride. Também saudar a cada um de vocês, familiares, amigos, as irmãs consagradas que estão aqui conosco. Vamos celebrar com muita fé, muita alegria. Estamos nos preparando para o Natal, a festa da luz. Que esta celebração seja mais um reflexo da luz que é Jesus presente na nossa vida e na vida da igreja. Para celebrarmos bem e dignamente, vamos juntos pedir a Deus perdão de nossas faltas e pecados. O Senhor esteja convosco. Proclamação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo,
Estamos celebrando a Santa Eucaristia como grande ato de louvor e ação de graças pela nossa salvação. Agradecemos também nesta liturgia solene a formatura desta turma de teologia que finda seus estudos teológicos nesta nossa faculdade de teologia da Diocese de São José dos Campos. Desde sempre, os estudos teológicos ocupam lugar de destaque na vida da Igreja Católica. Basta lembrar a pregação dos apóstolos, os padres da Igreja, tendo como objetivo formar comunidades, combater as heresias e educar o povo na fé. Os séculos desses 2 primeiros milênios depois de Jesus assistiram o ingente trabalho da Igreja em evangelizar a cultura e inculturar o Evangelho. Também através da educação e da instrução. Mosteiros, conventos, colégios, universidades, faculdades, institutos de ensino, imprensa, catequese e tantos outros meios para levar Jesus e seu Evangelho a todos os cantos do mundo. Na organização da educação, a Igreja agiu em primeiro lugar e de forma referencial em nosso mundo ocidental cristão, construindo as universidades nascentes, especialmente com os cursos de humanidades, teologia, filosofia. Não podemos deixar de lembrar os grandes pensadores católicos, desde os padres da Igreja, os grandes mestres medievais, os doutores da Idade Moderna e as centenas de teólogos que marcaram os tempos atuais. O grande acontecimento católico do último século, Concílio Vaticano II, quis deixar sua mensagem sobre a educação católica e os estudos filosófico-teológicos do documento chamado Gravissimo Educationis. Diz-nos o Concílio: a Igreja acompanha igualmente com zelosa solicitude as escolas de nível superior, sobretudo as universidades e as faculdades, mas ainda aquelas que dela dependem. Procura de modo orgânico que cada disciplina seja de tal modo cultivada, com princípios próprios, método próprio e liberdade própria da investigação científica, e se consiga uma inteligência cada vez mais profunda e consideradas cuidadosamente as questões e as investigações atuais, se veja mais profundamente como a fé e a razão conspiram para a verdade única, segundo pisadas dos doutores da Igreja, Mormente e São Tomás de Aquino. E assim, se consiga a presença pública, estável e universal da mentalidade cristã e o esforço de promoção da cultura superior, e que os alunos destas instituições se façam homens e mulheres verdadeiramente notáveis pela doutrina, preparados para aceitar os mais importantes cargos na sociedade e ser testemunhas da fé no mundo. Nas universidades católicas,
onde não existe nenhuma faculdade de Sagrada Teologia, funde-se um instituto ou uma cátedra de Sagrada Teologia, na qual se dêem lições adaptadas também a alunos leigos. O Sagrado Concílio muito recomenda que se fundem universidades e faculdades católicas convenientemente distribuídas pelas diversas partes da terra, de tal maneira, porém, que brilhem não pelo número, mas pela dedicação à ciência sagrada, e facilite-se a entrada aos alunos de maior esperança, embora de pouca fortuna, sobretudo os oriundos das nações jovens, já que a sorte da sociedade e da própria Igreja está intimamente relacionada com o bom aproveitamento dos jovens dados aos estudos superiores. Os pastores da Igreja não só têm um grande cuidado pela vida espiritual dos alunos que frequentam as universidades católicas, mas solícitos da formação espiritual de todos os seus filhos, nas reuniões episcopais oportunamente convocadas, providenciem para que também junto das universidades não católicas haja residências e centros universitários católicos, os quais sacerdotes, religiosos e leigos, cuidadosamente escolhidos e preparados, deem um auxílio espiritual e intelectual permanente à juventude universitária. A Igreja espera muitíssimo do trabalho das faculdades de teologia. Com efeito, a elas confia o gravíssimo dever de preparar os próprios alunos, não só para o ministério sacerdotal, mas, sobretudo, quer para ensinarem nas cátedras dos estudos eclesiásticos superiores, quer para fazerem progredir as disciplinas com o próprio esforço, quer para receberem os encargos mais pesados do apostolado intelectual. Da mesma maneira, dever destas faculdades investigar mais profundamente os vários campos das disciplinas sagradas, de tal maneira que se consiga uma inteligência cada vez mais profunda da Sagrada Escritura, se patenteie mais plenamente o patrimônio da sabedoria cristã transmitido pelos antepassados, se promova o diálogo com os irmãos separados e com todos os não cristãos, e se dê resposta às questões nascidas do progresso da ciência. Por isso, as faculdades católicas, depois de oportunas revistas das suas leis, promovam zelosamente as ciências sagradas e as outras com elas relacionadas, e usando os métodos e instrumentos mais modernos, formem os alunos para as mais diversas profissões e atividades. É de dentro desta situação, os alemães chamam de Sittenleben, desta situação conciliar, e vão sendo lidos e interpretados os textos em que o Vaticano II fala da teologia e dos teólogos, iniciando no número 62 do documento Gaudium et Spes, número 13, no qual, seguindo o rastro do discurso de abertura do Papa João XXIII, são convidados os teólogos a dilatar com os homens e com as mulheres da sua época, procurando formas sempre mais condizentes de comunicar a doutrina cristã, e nos quais se recomenda que o estudo da teologia se torne acessível a todos os crentes e a todos, eclesiásticos ou leigos, que seja garantida a justa liberdade de pesquisar, pensar e se manifestar. Para não falar
da importante indicação contida no número 44 da mesma Constituição, onde se insiste que os pastores e os teólogos têm o dever de escutar atentamente, compreender e interpretar as várias linguagens do nosso tempo e de se saber julgar à luz da palavra de Deus. Mas o supracitado e referido Sitzenleben nos mostra claramente também e nos coloca na situação daquelas passagens dos documentos conciliares que recomendam aos professores e aos estudantes de ensinar e estudar a teologia como uma sensibilidade dialógica de dimensão ecumênica. No número 10 do documento Unitatis Redintegratio se afirma: Sagrada Teologia e as outras disciplinas, principalmente as históricas, devem ser ensinadas também do ponto de vista ecumênico, de modo que respondam mais exatamente à verdade das coisas. Importa muito que os futuros pastores e sacerdotes e educadores católicos estejam instruídos numa teologia perfeitamente elaborada segundo esse espírito ecumênico, não polemicamente, sobretudo nas questões que incidem sobre as relações entre os irmãos separados e a Igreja Católica. Com certeza, uma das partes mais significativas que apresenta a ideia que o concílio tem da teologia, do documento Optatum Totius, que prospecta um método renovado de ensinamento e estudo da teologia dogmática, sucessivamente denominado genético progressivo. Por este método, a Congregação para a Doutrina Católica, na qual se quer oferecer uma renovada impostação do ensino e do estudo da teologia, mais atenta aos novos horizontes de pesquisa, de novos métodos, de novos interesses e mudanças de foco, abertos e indicados pelo Concílio Vaticano II. Deste modo, o Optatum Totius volta a propor novamente o caminho da grande teologia dogmática da Igreja, e partindo novamente da Sagrada Escritura, estudada por temas bíblicos, tornava a percorrer as etapas do desenvolvimento histórico das verdades da fé, passando as contribuições que os padres da Igreja do Oriente e do Ocidente deram para a fiel transmissão e desenvolvimento de cada verdade da revelação, e também para a ulterior história do dogma, considerando-se outro sim sua relação com a história geral da Igreja. Além do mais, esta indicava como encaminhamento formativo aquele de elucidar o quanto mais possível os mistérios da salvação, a fim de que aprendam os estudantes a penetrá-los com mais profundeza e a perceber-lhes o nexo mediante a especulação, tendo Santo Tomás como mestre. Tudo isso deve ser feito com a intenção de demonstrar aos alunos que aqueles da dogmática são os mesmos e idênticos mistérios que se encontram presentes e ativos nas ações litúrgicas e na vida de toda a Igreja. Por isso, representa não ser um desafio aquele de saber ocupar-se teologicamente das verdades da fé, como das verdades que são destinadas a iluminar a vida concreta de quem as ensina e de quem as estuda. E, obviamente, a vida de todos os homens, de todas as mulheres. Para dizer com as palavras da Optatum Totius: enfim, os alunos aprendam a procurar a solução dos problemas humanos à luz da revelação e a aplicar estas verdades eternas às mutáveis condições deste mundo,
e comunicá-las de modo apropriado aos homens e mulheres do nosso tempo. Que o novo método devia consistir numa ampla recuperação do estudo das Sagradas Escrituras. Faz entender a célebre frase do número 16 deste documento. O estudo da Sagrada Escritura deve ser a alma de toda a teologia. Frase novamente repetida no número 24 da Constituição de Inverno. E é mesmo no contexto deste documento de Inverno que se procure um modo de interpretar tal importante advertência. Ele convida a fazer, estudar, ensinar teologia, procurando entender a alma, ou melhor, o espírito da Sagrada Escritura. O espírito, e como já sugeria Santo Agostinho, e como relembra o concílio, está mais próximo e é mais compreensível se o teólogo se empenhar no pesquisar o sentido que em determinadas circunstâncias o escritor sagrado, conforme a situação do seu tempo e de sua cultura, quis exprimir e exprimiu por meio de gêneros literários então em uso. Tudo isso faz compreender que a teologia, por um lado, deve estar em constante diálogo e confrontação com a exegese bíblica. Ao mesmo tempo, por outro lado, deve ser feita, estudada e ensinada na perspectiva da fé. Referindo-se ao documento de Inverno, o Papa Bento XVI fala da analogia e também da hermenêutica da fé, a qual é a perspectiva constituída da tradição viva de toda a Igreja. Assumir tal perspectiva significa fazer a experiência do mistério da salvação em meio à comunidade de fé. Experiência que pressupõe a existência de uma relação de mútua escuta entre os portadores de um carisma seguro e verdade e o povo de Deus, que participa na sua globalidade da promessa do dom do Pai. O Papa Francisco, numa de suas homilias na Casa Santa Marta, tratando do tema dos estudos e das faculdades católicas de teologia, aproveitando o texto do Evangelho que apresenta o encontro de Jesus com Nicodemos e o testemunho de Pedro e João, depois de uma cura de um homem coxo de nascença, o Papa assim ensina. Jesus explica a Nicodemos com amor e paciência que é preciso nascer do alto, nascer do Espírito. Portanto, mudar de mentalidade. Para entender melhor do alto, nascer do Espírito, para entender melhor isso, o Papa refletiu sobre a primeira leitura da liturgia daquele dia, extraída do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João curaram um homem coxo de nascença. E os doutores da lei não sabiam como fazer, como esconder este fato público. No interrogatório, Pedro e João respondem com simplicidade. E quando são intimados a não falar mais sobre o assunto da fé, Pedro responde: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Continuaremos assim. Eis a concretude de um fato, a concretude da fé em relação aos doutores da lei que querem negociar para alcançar um acordo
Pedro e João têm coragem, franqueza, a franqueza do Espírito, que significa falar abertamente a verdade, sem nenhum pacto. Este é o ponto da fé concreta. Às vezes esquecemos de que a nossa fé é concreta. O Verbo se fez carne, não se fez ideia. O Verbo se fez carne, tornou-se carne. Quando rezamos o credo, dizemos coisas concretas. Creio em Deus Pai, que fez o céu e a terra. Creio em Jesus Cristo, que nasceu e morreu. São coisas concretas. O credo não diz: creio que devo fazer isso, creio que devo fazer aquilo, ou que as coisas são para isso. Tudo são coisas concretas. A concretude da fé que leva à franqueza, ao testemunho até o martírio, não faz pactos ou idealização da fé. Para os doutores da lei, o Verbo que não se fez carne, mas lei. É preciso fazer isso só até aqui. Deve ser feito isso e não aquilo. E assim se engaiolam nesta mentalidade racionalista que não terminou com eles. Na história da igreja, muitas vezes a própria igreja que condenou o racionalismo, o iluminismo, caiu nesta teologia do pode e não pode, do até aqui e até lá, e se esqueceu da força, da liberdade do Espírito, do renascer do Espírito que nos dá a liberdade, a franqueza da pregação e de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Peçamos ao Senhor essa experiência do Espírito que vai e vem e nos leva adiante, do Espírito que nos dá a unção da fé, a unção da concretude da fé. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Ouve a voz, segue o vento, segue a voz do Espírito sem saber aonde terminará, pois optou por uma fé concreta, pelo renascimento do Espírito. Que o Senhor dê a todos nós que celebramos esta Eucaristia esse Espírito, a fim de caminhar nas estradas do Espírito sem acordos, sem rigidez, mas com a liberdade de anunciar e com a alegria de anunciar Jesus Cristo, assim como Ele veio em carne. Parabéns aos formandos. Obrigado aos professores e ao corpo técnico. Deu graças pela conquista alcançada. Que todos nós sejamos merecedores do título que eles recebem hoje, bacharel em teologia. Amém. O Papa Francisco, para que sua missão como pastor e guia da Igreja no seguimento de Cristo seja fecunda e suas mensagens sejam de sabedoria e inspiradas pelo Santo Espírito. Cantemos. Possam seguir o exemplo de Cristo no cuidado do rebanho e assim trabalhem inspirados pelo Espírito Santo para o crescimento e o fortalecimento fraterno de nossa diocese. Cantemos. Pelos professores e funcionários da Faculdade Católica de São José dos Campos, que em sua disponibilidade a serviço do Reino de Deus e por seu trabalho em prol da faculdade, sejam recompensados. Cantemos. Senhor da
formandos e formandas da primeira turma do curso de bacharelado de Teologia da Faculdade Católica de São José dos Campos, que seus estudos possam fecundar sua ação na igreja e sociedade, estejam abertos ao Divino Paráclito na prática cristã a partir de sua formação. Cantemos. Pelos familiares dos formandos e formandas, que sejam abençoados pelo tempo que dispuseram em colaborar no período dos estudos de seus entes queridos. Cantemos. Senhor da vida, ouvi vosso povo. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana.
Senhor vos acompanhe.